Olá, meu nome é Isabela Campos, eu sou fisioterapeuta e sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. O vídeo de hoje que vai ser completamente diferente do que vocês estão acostumados aqui. Uma vez em que a gente tem 50 mil inscritos nesse canal, minha gente, eu sou muito feliz de ter todos vocês aqui me acompanhando, se mobilizando e mudando o corpo junto comigo, mas eu tô sentindo falta de vocês me conhecerem um pouquinho mais e eu acho que vocês também, né? Vocês estão sempre fazendo os exercícios comigo, me veem fazendo tudo aqui, mas eu acho que quando a gente tem uma proximidade melhor, quando vocês me conhecem, tudo fica mais gostoso e vocês passam a ter um pouco mais de conexão junto comigo. Principalmente se você não me segue ainda lá no Instagram, você conhece um pouco menos sobre mim, então primeiramente tem o link aqui na descrição do canal para você me seguir também por lá, porque a gente bate papo todos os dias, não só sobre físio e exercício, mas também sobre vida real. Então nesse vídeo eu vou contar um pouco para vocês sobre a minha história. E eu inclusive perguntei para vocês algumas questões que vocês tinham relacionado a mim, algumas curiosidades. Eu recebi várias sugestões, mas eu resolvi fazer o seguinte. Dentro das sugestões que vocês me proporam, algumas perguntas, eu vou contar toda a minha história um pouquinho, toda a minha trajetória, coisas um pouquinho de curiosidades também. E aí, o que vocês sentirem mais necessidade de intensificar, olha Isabela, gostei dessa parte aqui, você pode contar um pouco mais a fundo sobre isso? Eu volto e a gente faz uma segunda parte, uma terceira, quarta parte, só contando sobre as partes que vocês querem saber mais. Inclusive, aproveita lá para deixar nos comentários o que você quer saber mais, tá bom? Então, começando, eu hoje moro em Portugal, moro em Braga. Vou falar mais pra frente para vocês mais específico sobre isso, mas sou nascida, criada e estudada tudo no Brasil. Eu sou do interior de São Paulo, de Campinas, e com 28 anos hoje, eu sou a irmã mais velha entre 4 filhos. Então a casa sempre muito grande, sempre cheia ali de gente, cheia de criança movimentada. E foi uma infância muito gostosa, muito proveitosa. Só que também foi uma infância assim, ó, um tanto quanto agitada, podemos dizer assim, não só por conta da quantidade de gente ali. Mas os meus pais se separaram algumas vezes durante a minha infância, mas a última e definitiva foi quando eu tinha mais ou menos uns 10 anos e eu fui morar no sul de Minas. Minha mãe foi transferida para lá. Foi um momento muito gostoso. Eu passei 4 anos da minha vida em Minas. Eu conheci muita gente, aquelas cidadezinhas do interior onde tudo se concentra na praça, as crianças e os adolescentes ficam sempre na praça brincando, conversando, então foi muito bom. E ali eu já comecei a me movimentar de querer me comunicar mais, de querer conhecer muitas pessoas e um desafio também, né, gente? Porque eu me mudava muito de escola, cada hora eu estava numa cidade, em uma escola e isso para criança não é muito fácil, né? A princípio foi tenebroso, mas depois eu me divertia muito. Depois de 4 anos que eu passei lá, eu voltei para Campinas novamente. Fui morar por 2, 3 anos com os meus tios por parte de pai, onde foi assim, ó, uma experiência incrível, maravilhosa, engrandecedora na minha vida. Meu tio é médico, minha tia é professora, mas são pessoas que eu considero hoje como pais e eles que me deram a base de gostar de estudar, de querer buscar conhecimento, de estar sempre em busca de livros, em busca de pesquisar, de querer saber mais. E principalmente meu tio, como é médico, né? Que eu amo ele, mas ele que é muito inteligente, foi me cativando ainda mais para essa área de biologia, sabe? Então, desde criança, ele que me ajudava a estudar, inclusive na época ali de 5ª, 8ª série, que é tudo muito difícil, né? Muitas mudanças. Eu fui pegando cada vez mais gosto por essa questão de biologia, de química, de corpo humano. E ali eu comecei a plantar a minha sementinha, quem sabe, ali na área da saúde. Mas eu voltei a morar com a minha mãe novamente, onde eu terminei os meus estudos. E nessa época, eu era muito vidrada, assim, queria muito estudar. Então eu sempre gostei muito de aprender, desde que comecei a morar com os meus tios, né? Eu queria, na época, prestar farmácia para o vestibular. Eu estudava em escola pública, então não sei como é ao redor do Brasil hoje em dia, mas no interior de São Paulo, onde eu estudava, não era lá essas coisas, eu tinha sempre que ir além.
do que eu aprendia na escola e eu queria muito entrar na faculdade para graduação em farmácia. Não me perguntem por quê, mas eu batalhei, eu estudava, terminei o ensino médio e fui fazer 1 ano de cursinho focado no vestibular para farmácia. Isso tudo em Campinas. Só que olha só que curiosidade já, minha gente. Nessa época, o meu ensino médio todo, até o primeiro ano meu de faculdade, eu namorava na época. Só que meu namoro, assim, era um namoro um pouco mais restrito. E querendo ou não, por mais que tenha sido uma fase que foi boa, mas foi difícil, assim, na minha vida, né? Pelo namoro ser muito restrito, assim, rigoroso. Foi um momento muito proveitoso também para eu estudar para o meu vestibular e para eu concentrar no que eu queria realmente da minha vida. E aí, no final do meu cursinho, do meu vestibular, eu prestei vestibular de farmácia para várias universidades, passei em algumas federais, em Minas e tudo mais, mas no último, assim, nos 45 do segundo tempo, eu virei para minha mãe e falei assim: mãe, eu acho que eu vou prestar fisioterapia nessa universidade aqui, perto da sua casa, uma universidade boa. Minha mãe na época morava em Americana, também no interior de São Paulo. Era uma faculdade muito boa, só que ela era particular. Eu falei, vou tentar prestar para entrar nessa universidade para fisioterapia e eu vou ficar aqui com você. Não me perguntem por quê, novamente. Eu tenho certeza que foi algo de Deus mesmo que me fez mudar a cabeça. Hoje eu não sei, hoje eu tenho amigas que fazem farmácia, eu não sei se eu me adaptaria àquilo, mas eu entrei na faculdade, eu passei na Unimep em Piracicaba, da qual eu me apaixonei pela universidade em si, os professores, e fui descobrindo a fisioterapia, porque, gente, de verdade, eu entrei, como eu falei, né, de supetão eu falei que eu ia fazer fisioterapia, resolvi no último minuto, e eu nem sabia direito o que fazia fisioterapia. Eu achei que era o que todo mundo conhece, né? Reabilitar ali a ortopedia, uma pessoa que teve lesão. E aí a minha mente se abriu. Aquele leque maravilhoso do que a fisioterapia pode oferecer. Inclusive, posso fazer um vídeo para vocês aqui só explicando das áreas de fisioterapia, porque eu acredito que a maioria não conhece e tem muito campo a ser explorado. Acho legal vocês conhecerem. E aí fui me apaixonando. Só que Dona Isabela aqui é muito inquieta. Não aguenta ficar parada. Eu estudava bastante, na verdade, no período da manhã, e eu resolvi trabalhar, porque eu já não queria, nunca gostei de depender dos meus pais. Meus pais já separados desde pequena, e era minha mãe sozinha praticamente, então quero trabalhar, já tá na hora. Fui trabalhar no shopping. Foi um período também muito enriquecedor na minha vida. Tudo que eu passo, na verdade, na minha vida, não sei se vocês perceberam, todos os fatos aqui que eu tô relatando pra vocês, eu falo que foi enriquecedor, porque por mais que eu passe por desafios, eu sempre tento levar coisas boas de todas as experiências. Então isso é muito, eu tenho muito orgulho disso em mim, de sempre focar nas coisas boas que a gente pode estar levando de uma determinada situação. Então, assim, foi muito puxado, eu sei que muita gente faz isso, mas eu trabalhava basicamente de domingo a domingo e tinha faculdade e tinha os meus estudos. Depois de uma época eu resolvi parar com o shopping, porque eu comecei a fazer alguns estágios que eram outros períodos e eu precisava ter um pouquinho mais de tempo. Infelizmente, a fisioterapia exige um pouco mais. E o que eu fui fazer? Fui ser professora substituta de uma escola pública na cidade de Americana. Quem já passou no terceiro ano de faculdade, pelo menos no estado de São Paulo, e não sei se hoje em dia funciona assim também, tá? Na minha época, funcionava dessa forma. Eu passava do terceiro ano de faculdade, então eu já tinha um currículo grande ali na faculdade, já passei de metade. Eu poderia me inscrever para ser professora substituta de escolas públicas, porque é muito difícil, né, encontrar professores substitutos ali para as escolas. E lá fui eu dar aula. Pelo meu currículo da faculdade, eu poderia dar aula de biologia e química. Então fui eu dar aula de biologia e química para o ensino médio, majoritariamente, e às vezes eu dava aula de ciências para 5ª e 8ª série. E foi muito gostoso, porque eu comecei a ter contato com crianças, comecei já ao primeiro contato com o
ensinar. O que era o ensinar, o que era fazer as pessoas se conectarem com o que eu estava falando, entenderem um pouco mais de mim. E passei esse período trabalhando com eles até mais ou menos 1 ano, até que eu resolvi de novo, porque como eu falei anteriormente, Isabela aqui é inquieta. Fui morar em Campinas. Eu falei, mãe, eu não quero mais ficar aqui em Americana, uma cidade pequena, eu quero expandir para Campinas, encontrar um emprego já na minha área, porque eu já estava indo ali para o 4º, 5º ano de faculdade, então quero ir para Campinas. E aí, fui morar em Campinas com a minha irmã e mais uma amiga minha. A gente passou um nível a mais, né? Fui morar sozinha, basicamente, e me mudei de faculdade. Terminei a minha faculdade em Campinas, na Unimetrocamp. Ela já tá com um nome diferente hoje em dia, então eu não sei ao certo, mas na época era esse o nome. De novo, né? Eu mudando de escola, eu mudando de amizades, lógico, cultivando as antigas, mas fui trabalhar numa clínica de cirurgia plástica, onde lá aprendi também novamente muitas coisas diferentes, mas já dentro da área da saúde, já um pouquinho em contato com o que eu já trabalhava, o que eu já via na faculdade. E aí, nesse meio tempo, gente, não contei pra vocês, mas no começo da faculdade eu finalizei um relacionamento que eu tinha anteriormente. Os 2 primeiros anos de faculdade, já entrando numa parte mais dura, assim, da minha vida, foi um período muito difícil, porque esse relacionamento era muito intenso pra mim. Eu fiquei 5 anos namorando, e quando eu finalizei, eu fiquei muito ruim, muito mesmo. Coisa assim, de 1 ano de eu emagrecer 12 quilos, eu ficar bem mal, não querer muita conversa. O que me ajudou foi o trabalho no shopping e a faculdade. Eu comecei a me abrir um pouco mais para as amizades da faculdade nessa época. E aí, quando eu fui morar em Campinas, eu já estava melhor, mas eu estava me cuidando muito mais, né? Eu comecei a pensar mais em cuidar do meu corpo, em praticar esportes, porque antes eu não praticava com frequência. Eu sempre gostei muito de esportes quando eu era criança. Quando eu morava com os meus tios, a minha tia era professora de educação física. Então eu fazia esporte assim, ó, de todos os tipos, todos os dias, todas as grades que eu tinha. Eu estava praticando handball, ginástica olímpica, eu fazia taekwondo, eu fazia tudo. E eu parei. E eu resolvi voltar nessa época. Resolvi cuidar de mim, eu não estava me sentindo bem. Nessa época eu conheci o meu marido, que tá comigo até hoje, o Vinícius, esperando a academia abrir. Eu sempre conto pra todo mundo isso, porque é algo bem legal, né, pra marcar o tanto que nós nos parecemos. Esperando a academia abrir às 6 horas da manhã. Eu comecei a acordar cada vez mais cedo para conseguir fazer as minhas atividades. Eu trabalhava durante o dia todo, eu tinha que estar na faculdade depois o resto da noite, chegava tarde. Eu preciso arrumar um tempo para mim, porque não tem aquela história, eu não tenho tempo, eu tenho que trabalhar, eu tenho que estudar. Eu acordava às 4h30 todos os dias, ia para a academia, fazia o meu treino, fazia a minha atividade e depois de lá eu ia trabalhar. Então eu conheci meu marido nessa época. A gente começou a perceber o tanto que nós nos combinávamos. Na verdade, ele vai editar esse vídeo, ele vai saber que ele que veio atrás de mim, que se apaixonou por mim, uma pessoa que também seguia os mesmos princípios, os mesmos valores que ele, de dar valor à própria saúde. E aí a gente nunca mais se desgrudou. Desde o momento em que a gente ficou junto a primeira vez, a gente nunca mais se desgrudou praticamente. Ele também morava sozinho, então ou era ele em casa ou era eu na casa dele, e por aí vai. Até que com 6 meses que a gente estava junto, a gente resolveu morar junto. Casamos, né? Casamos, fomos morar juntos. Nos mudamos para uma casa onde ficaríamos nós 2 apenas. E coloquei as alianças, mas não fiz nenhum casamento, tá? Não fiz festa, não fiz nada. Somente assinamos os papéis. E para vocês terem uma ideia de como a gente tem a cabeça muito próxima uma da outra, né? Sempre querendo crescer juntos um com o outro. Eu finalizei a minha faculdade e nós um dia sentados em um jantar, a gente estava em uma viagem, nós pensamos, vamos mudar de país? Será que aqui tá mesmo bom para nós? Meu marido é da área de TI, ele é desenvolvedor,
Eu, fisioterapeuta já formada, eu trabalhava como Pilates. Será que a gente está realmente bem aqui? Você está num estúdio, mas provavelmente ali, o que você vai conseguir ali com o Pilates de tão grande? Para a sua vida, né? Não só para a sua profissão, mas de crescimento pessoal. Eu, na minha empresa, dificilmente vou melhorar. Vamos mudar para a Irlanda? Pois, minha gente, nós resolvemos isso em fevereiro de 2018, isso foi em 2017, em janeiro de 2018 a gente estava tudo de malas prontas para ir para a Irlanda. Então foi mais uma mudança muito grande, nós nos apoiamos. Em momento algum a gente falou, não vamos, não vai dar certo, nós vamos largar tudo que a gente tem aqui, não, vamos vender tudo que a gente tem em casa e vamos embora. Eu já comecei a pesquisar e percebi ali que da Irlanda não se tinha muito a falar sobre fisioterapia, sobre Pilates. Eu fiz a minha formação apenas em Pilates antes de terminar minha faculdade, já trabalhava há bastante tempo com isso, mesmo antes de eu sair da clínica em que eu trabalhava de cirurgia. Aquilo me preenchia, mas não me preenchia tanto, sabe? Eu gostava das minhas aulas, eu gostava dos meus alunos demais, mas eu não via muita saída, o quanto eu poderia crescer. E nós fomos para a Irlanda em fevereiro de 2018. Vendemos tudo! Parecíamos dois adolescentes. Na época eu tinha, acredito que 24, 25 anos. Ele tem aproximadamente a mesma idade que eu, ele é 2 anos mais velho. Mas parecíamos dois adolescentes. Vendemos tudo, largamos tudo e fomos para a Irlanda. Um país frio, um país gelado e que detalhe, a gente não falava inglês. Ele achava que falava inglês pelo pouco contato que ele tinha ali no Brasil com o emprego dele, mas eu não falava nada. Falava bem o básico, eu sempre procurava saber algo sobre inglês e depois na época, né, entre o período que a gente decidiu até a nossa ida para a Irlanda, eu comecei a estudar um pouquinho mais sozinha, mas eu não poderia gastar dinheiro com curso, professor nem nada, porque a gente estava juntando todas as nossas economias para ir para a Irlanda. E nós fomos para estudar inglês, primeiramente. Ele foi com a propensão de trabalhar na área de TI, mas eu já estudando sabia que fisioterapia ali, a primeiro momento, não ia rolar. Era muito difícil, o tempo que eu precisava para validar o meu diploma, o tempo que eu precisava para juntar todos os papéis que eles exigiam, que eles precisavam avaliar se estava tudo certo, e era bem custoso também. Então eu falei, bom, estou disposta a qualquer coisa, depois a gente vê o que faz, vamos nessa e a gente vê o que eu vou ver o que eu vou fazer. Fui estudar inglês novamente, vou falar na verdade, eu acho que foi uma das experiências mais incríveis da minha vida, minha fase na Irlanda. Eu cresci muito, eu evolui muito lá. Primeiro porque é um choque, né? Eu saí do meu conforto, da minha família, dos meus amigos, do meu emprego, e nós fomos para um país que a gente não conhecia a língua, não conhecíamos a cultura, eu não tinha ideia do emprego que eu ia arrumar e como eu iria me comunicar ali a primeiro momento. Mas logo no início eu entrei na escola de inglês, eu estava no fiz uma provinha lá, eu estava no pré-intermediário e o Vinícius estava um pouquinho acima de mim, acredito que ele estava no intermediário. E o Vini começou a estudar tudo para as entrevistas de emprego dele já na área de TI e eu com 1 mês lá, eu falei, vou trabalhar como cuidadora de idosos. Vai estar um pouquinho mais perto do que eu gosto, que é cuidar de pessoas, que é, quem sabe, fazer uma físio neles que sempre precisam, e vou me arriscar a fazer isso. Gente, e não é que eu fui a primeira da história que consegui um emprego? Consegui em 1 mês, por conta do meu currículo como físio. Eles não validam como fisioterapeuta, mas isso serve como experiência na área de saúde. E lá, o cuidador de idoso, ele é um pouquinho diferente do que se tem no Brasil, né? Eu tinha diversos clientes durante um dia, então eu ia em um cliente 1 horinha, dava medicamento para ele, perguntava se estava tudo bem, conversava um pouquinho e ia para outro cliente. Alguns outros eu tinha que ajudar a dar banho, eu tinha que dar café da manhã, lavar uma loucinha, ia para outro cliente. E assim eu ia. E ali eu comecei a me comunicar melhor em inglês.
eles são sempre muito acolhedores, né, os idosos, então eles me ajudavam a falar inglês, eles me corrigiam muitas vezes, ensinavam sobre a cultura deles e eu toda tímida, sem saber o que fazer com esse inglês que eu não tinha ainda, fui desenvolvendo cada vez mais, fui pegando jeito com a coisa, inclusive meus velhinhos, que eu chamo ele de meus, né, meus idosinhos lá na Irlanda, posso fazer um livro de todas as experiências que eu tive com eles. Eram pessoas diferentes e situações muito curiosas, né? Mas um dos lugares que eu me desenvolvi mais foi que eu fui cuidar de uma menina. Na verdade, ela é um pouquinho mais nova do que eu. Hoje ela deve ter os seus 24 anos. Que tem paralisia cerebral, um nível mais avançado. E a mãe dela, os pais, na verdade, eram médicos. A mãe vivia ali para ela, deixou de trabalhar para poder se dedicar a ela. Eles são do Paquistão, moram na Irlanda há muitos e muitos anos. A menina nasceu, inclusive, na Irlanda. E eles têm a cultura do Islã. Então, língua totalmente diferente. Eles falavam inglês comigo, mas a cultura é diferente. Entre eles falavam o urdu e eles me ensinavam muito também. Mas aquela situação da história da menina, eles ficaram muito dependentes de mim, porque eu fazia a aspiração na menina que não conseguia respirar direito e eu, como físio, conseguia fazer isso nela. Enfim, vai ser uma história aí, quem sabe, para outro vídeo se vocês quiserem, mas deixa aqui pra mim. E aí, eu comecei a cansar dessa história de ser cuidadora, porque começou a ficar bem pesado pra mim. Não só por conta dessa família em si, que apesar de ser acolhedora, eles ficaram muito dependentes de mim. Eu fazia turnos da noite lá, trabalhava das 9 da noite às 6 da manhã. E aí eles queriam que eu fizesse o turno do dia. Eles acreditavam que por eu ser intercambista, eu não tinha família, né? Eu não precisava voltar para casa, eu tinha que fazer dinheiro. Então eles só queriam que eu ficasse lá. Por conta da minha experiência, por conta da minha facilidade em cuidar da menina e das necessidades dela. Ela não fazia físio, para vocês terem uma ideia de como a físio é muito atrasada lá. Uma menina que não tem movimento algum, ela na cadeira de rodas, ela fazia físio uma vez por mês. E aí eu ia lá praticamente todo dia e fazia exercícios com ela. Então eles acomodaram. Eu tive que sair de lá praticamente fugida daquela casa. Pelo amor de Deus, não aguentava aquela pressão. Comecei a cuidar de um outro casal no mesmo tempo, né? De um outro casal de idosos, onde eu tinha que fazer umas coisas também bem desagradáveis, como muitas vezes limpar cocô no tapete, que o idoso acabava fazendo rastros, porque não aguentava ir até o banheiro. E aí eu falava assim, meu Deus, é uma experiência que eu tô passando, eu não me importo de estar aqui, mas eu não quero fazer isso mais por muito tempo. Eu já estava no meu 2º ano de Irlanda, estava indo pro meu 2º ano, e eu falei, eu quero fazer alguma coisa para mim. E aí, enquanto eu cuidava dos idosos, eu fiz um curso de Coaching in Stretching Conditioning, que é um coach em preparação física para atletas. É muito específico aqui da Europa, né? Mais específico das áreas de inglês. E eu me encantei, me transformei através da mobilidade, que foi o que eu descobri nesse curso. Eu comecei a me questionar, falei, por que eu tô fazendo isso para atletas, sendo que eu posso aplicar isso nos meus idosos aqui? Vou começar a aplicar nesses idosinhos para ver se a mobilidade, que é o que eu passo para vocês aqui, que é básico para todo mundo, que é fundamental para todo mundo, por que são atletas que fazem isso? Por que o idoso aqui não pode fazer? Vou aplicar nele no dia a dia. Meu marido já trabalhava como TI, mas ele trabalhava muitas horas em uma cadeira de madeira, sem nenhum conforto, porque no começo ele estava só fazendo vários testes em casa mesmo, e ele travou a coluna. Nesse mesmo período do curso, eu falei, eu vou pegar esse homem e vou fazer mobilidade nele. Porque por incrível que pareça, a gente não, nessa época,
Eu não tinha, por mais que eu era professora de Pilates, eu não tinha tanto apego a me alongar com frequência, a ter uma rotina. Eu treinava musculação, quando eu conhecia ele dentro da academia, com muita intensidade. Inclusive, vou até deixar uma foto para vocês aqui do tanto que eu cheguei a treinar, do tanto que eu desenvolvi meu corpo. Mas esse corpo aqui não era saudável. Esse corpo, ele estava bem fraco, para falar a verdade, porque era só força, a minha alimentação era super restrita e eu não treinava mobilidade, eu não treinava manutenção do meu corpo. E aí eu falei assim, mas eu vou colocar no Vinícius um pouco de mobilidade no dia a dia. E ele foi melhorando. Foi se sentindo cada vez melhor, os idosinhos foi se sentindo cada vez mais independentes. E eu falei assim, mas é isso que eu quero fazer da minha vida, e eu vou começar a ser físio de quem eu ver tem uma necessidade e tudo mais, eu vou fazer. Principalmente com os brasileiros que estão aqui na Irlanda, que são muitos, a comunidade brasileira em Dublin, na Irlanda, é muito grande e a gente é muito unido lá. Brasileiros estão sempre prestando serviço para brasileiros, pois eu vou cuidar desses brasileiros que estão aqui, que sabem a importância da físio, mas que infelizmente não tem, porque não tem irlandês que presta o serviço que a gente presta. Eles têm a fisioterapia muito diferente, muito focado só na ortopedia, só se o médico prescrever. A população em si não é muito crente no poder da fisioterapia. Eu vou trabalhar com esses carentes brasileiros que estão aqui sempre. E postei num grupo no Facebook, olha, vou dar aulas de pilates, vou fazer fisioterapias na minha casa ou eu vou até a sua casa. Pronto, gente, a minha agenda lotou a ponto de eu precisar sair do trabalho realmente por completo de cuidadora de idosos e voltei para a físio começando como empreendedora. Fui dando aulas para brasileiros lá, fui dando aulas de pilates, fui fazendo fisioterapia, até que eu comecei a pensar, vou utilizar o meu Instagram, que na época era somente pessoal, eu só tinha os meus amigos do Brasil, os meus amigos da Irlanda e a minha família, e eu não tô fazendo nada, vou dar algumas dicas para eles do que eu aprendi no curso, do que eu passo para todo mundo aqui, que pode ser encaixado no dia a dia. E aí, o que aconteceu, né? Foi assim, uma surpresa, porque olha gente, essa dica aqui que vocês podem fazer agora. Eu, cara de pau, nos stories, morrendo de vergonha, mas eu fui lá e fiz. Nem sabia dessa história que o povo fica hoje em dia, né, que eu também fico, mas dando dicas, que tem um conteúdo profissional mesmo no Instagram. E o pessoal começou a falar, Isa, mas as suas dicas são muito boas, são muito básicas e são muito necessárias, é uma utilidade pública. Eu vou começar a compartilhar, eu vou compartilhar com meu amigo, eu vou compartilhar no meu story. E o meu Instagram foi crescendo, foi crescendo. Eu senti a necessidade de fazer vídeos mais informativos para o YouTube, então joguei um vídeo aqui sobre contração de abdômen, foi o meu primeiro vídeo aqui no YouTube, que bombou inclusive depois de um tempo, então isso me animou muito a querer fazer mais. O meu Instagram também, todo mundo empolgado com as dicas simples que eu estava dando, e aquilo foi aumentando, até que eu criei o meu próprio programa. Eu preciso colocar as pessoas para fazerem algo na rotina. As pessoas não sabem o que fazer, são muitos exercícios, ficam confusos qual exercício fazer, eu não tenho muito tempo, pois eu vou criar um programa onde eu vou dar uma rotina de exercícios toda semana diferente com 15 minutinhos para ele estar otimizando o corpo. Criei então o Mobilize, que está ali vindo até hoje com mais de 150 alunos, muito queridos e mobilizados, abençoados ali junto comigo. E fui crescendo cada vez mais com a graça de Deus. Lembra que eu já falei umas 4 vezes aqui que eu sou inquieta? Pois bem, comecei a viajar bastante aqui pela Europa, porque aqui o acesso às viagens, a conhecer outros países é muito fácil, é muito simples e barato. Uma das minhas viagens, eu vim para Portugal. Eu vim para Lisboa, o meu marido tem a cidadania portuguesa, mas a gente não tinha vindo para cá ainda. E quando eu cheguei nesse país, eu falei assim, Vinícius,
esse lugar aqui é a nossa casa. Esse lugar aqui é acolhedor demais, assim, pro meu coração. E ele sentiu o mesmo. Aí, de novo, ele, vamos vir morar pra cá? De novo. Claro que a gente não tira a expectativa e não desmotiva o outro. Vamos! Isso foi em novembro de 2019. Em janeiro de 2020, nós estávamos com tudo pronto, mala feita, e de novo nós nos mudamos, dessa vez para Portugal. Só que eu já comecei a trabalhar somente com a internet, eu já tinha o Mobilize e tudo mais, e para mim era muito mais tranquilo, eu me desfazer do meu trabalho. O Vini precisou acertar algumas coisas com o trabalho dele para vir com o próprio trabalho de Dublin para cá. Ele, como programador, graças a Deus consegue isso, mas a gente não conhecia nada dessa Portugal, a gente só conhecia Lisboa e era só isso que a gente sabia. Só que nós não queríamos uma cidade grande, porque nós queríamos um pouco mais de sossego, nós queríamos nos acomodar e criar a nossa família numa cidade um pouco mais calma. Então a gente falou, Lisboa, não. Portugal é um país que é menor, que tem várias cidades pequenininhas. Vamos um pouco antes para Portugal para conhecer um pouquinho. Então nós decidimos em novembro, né, como eu falei para vocês, de 2018. Em 2019, em novembro, nós voltamos para cá. Nós pegamos um carro em Lisboa, que fica mais ou menos no centro do país, e nós subimos para a região norte, porque nós sabíamos que na região norte poderia ser algo mais interessante para nós. Subimos, fomos conhecendo diversas cidades, até que chegamos a Braga, que é onde eu moro hoje. Quando eu cheguei aqui, sabe aquela paixão que eu tive lá em Lisboa? Foi duplicado quando eu cheguei aqui em Braga, numa cidadezinha bem menorzinha, tem menos de 200 mil habitantes. E aí eu falei assim, Vini, não sei se você sentiu mesmo que eu, mas é aqui que eu quero morar. Nós tínhamos pensado em outras cidades anteriores, mas ele na hora topou. E nós, loucos, como sempre, falou, pronto, pois é aqui que nós vamos ficar. Isso, nós ficamos 2 dias aqui na cidade apenas. Uma chuva no dia, uma chuva que a gente não conseguia ver nada da cidade. Nós voltamos para a Irlanda e falamos, mas é aqui mesmo que nós vamos ficar. Isso foi em novembro. Em janeiro nós pegamos a nossa mala, vendemos tudo que a gente tinha lá de novo na Irlanda e viemos para cá sem nada novamente, só com a nossa mala, mas agora com o emprego, né? E nós estamos aqui até hoje. Graças a Deus, nós fixamos o nosso lugar, não temos vontade nenhuma de sair daqui. Nós saímos de Dublin por ser uma cidade muito fria, por ser uma cidade onde o clima não favorece, chove muito lá. Mas eu sou muito grata à época que eu vivi lá. Eu saí em 6 meses, né? Porque eu era cuidadora ainda. Lembra que eu falei que eu iniciei no pré-intermediário na escola? Pois eu finalizei no avançado. Em 6 meses eu fui do básico ao avançado no inglês, só me comunicando, só conversando com os idosos e colocando a cara a tapa e estudando. Fui fazer um curso com profissionais, falando sobre coisas mais técnicas, né? Que foi onde eu descobri a mobilidade. Então, vim pra cá super grata, mas querendo fixar o meu lugar para criar a minha família. Cheguei aqui, começou a pandemia, começou o Covid, porque nós chegamos, deu 2 meses mais ou menos, nem isso. Nós já fechamos, porque aqui começou mais intenso no início de março. E aí estamos aqui trancadinhos, agora, graças a Deus, hoje que eu estou conversando com vocês, final de abril, nós estamos finalizando mais uma quarentena depois de 3 meses com a nossa casa. Hoje nós temos uma casa própria aqui em Portugal. E o melhor de tudo é que depois de tanto que a gente cresceu, eu até me emociono, porque depois de tanto que a gente conquistou, tanto que a gente batalhou, eu consegui formar a minha família, porque hoje eu tô gravidinha. Um sonho que eu também tinha muito grande. E eu tô hoje, né, que eu tô no final de abril, então eu tô de 15 semanas. Então logo vai ter um baby aqui, na verdade logo vocês vão ver
uma gravidinha mobilizando junto com vocês, uma barriga crescendo. Vocês vão me acompanhar muito aqui. E eu fico muito grata por tudo. Por tudo que eu cresci, por tudo que eu conquistei, por vocês que me acompanham, que também me ajudaram muito a crescer. Eu sou muito grata. Se vocês dizem que eu ensino, vocês me ensinaram muito. Vocês me fizeram crescer muito. Vocês fazem parte de tudo isso. Toda a minha força, toda a minha vontade de estudar, sempre de querer trazer mais para vocês, sempre na minha vontade de ver vocês melhorando cada vez mais. E me impulsiona também na minha vida pessoal. Então, chega de chorar, né, Isabela? Mas então, resumidamente, né? Eu queria muito contar a minha história um pouco para vocês, me conhecerem, saberem um pouco mais do que é a Isabela além da fisioterapia. Quem é a Isabela que fala com tanto amor para vocês sobre movimento, que existe por trás de mim. E pra gente manter um pouco mais de conexão. Então é isso, Isabela, chega de chorar. Mas então é isso, eu espero que vocês tenham gostado um pouquinho mais sobre a minha história. Se vocês quiserem saber um pouco mais específico, foi um vídeo longo? Foi, mas se vocês quiserem saber algo um pouco mais específico sobre alguma parte, eu já sei que eu vou fazer um só para vocês falando sobre Portugal, como eu me adaptei aqui, como que é a minha vida e tudo mais. Um país muito acolhedor, eu só tenho que agradecer aos portugueses queridos que sempre me acolhem muito bem. E eu sei que vocês são muito curiosos com relação a isso, mas se vocês quiserem saber também sobre o meu período de cuidadora na Irlanda, tanta história, tanta coisa que eu aprendi lá, sobre a minha ida em si na Irlanda, sobre o meu processo de descobrir a mobilidade, enfim, deixa aqui pra mim nos comentários que eu vou ter o prazer de voltar aqui e contar um pouquinho mais pra vocês e compartilhar um pouco mais da minha história, porque eu tenho certeza que também ajuda muito vocês. Então é isso, falei um monte, já até chorei, então posso finalizar o vídeo por aqui. Um beijo, se vocês gostarem do vídeo também não esqueça de dar o seu like aqui pra mim, que é super importante pra eu saber que você gostou. E é isso, eu vejo vocês no próximo vídeo.